Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que retornamos ao nosso trabalho, disposição nesta casa. E, nesse instante, abraçamos a todos os que aqui estão. Para aqueles que vêm nos acompanhando nas palestras dos últimos meses, nós damos prosseguimento hoje ao desdobramento dos livros que compõem a última série do Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Para aqueles que estão ouvindo a temática pela primeira vez, nós vamos situá-la brevemente para entrarmos no tema desta noite. Este nobre espírito, que através do médium Divaldo Franco, desde o ano de 1964, tem produzido diferentes obras fechadas na literatura espírita em diferentes segmentos. Começa com a obra Messe de Amor. A produção mais significativa de Joana de Ângeles está associada à chamada série psicológica, que colocou o espiritismo na fronteira dos trabalhos com a psicologia, apresentando Jesus e a sua mensagem como o psicoterapeuta em comum e a sua mensagem como a terapia por excelência. Mais recentemente, desde o ano de 2010, o Espírito Joana de Ângeles vem produzindo o que ela mesma chamou de uma nova série, mais especificamente de uma trilogia. Os 3 primeiros livros são Entrega-te a Deus, Liberta-te do Mal e Ilumina-te. E é no prefácio do livro Ilumina-te que ela diz que dá início a uma nova série e que aquele terceiro livro enfechava a trilogia, completando os 2 outros que haviam aparecido anteriormente. Todavia, já em 2014, apareceu o 4º livro da série, que é Rejubila-te em Deus, que vamos comentar alguns aspectos hoje. E mais recentemente, o ano passado, no final de 2015, o 5º livro da série, intitulado Segue em Harmonia. Esses 5 livros, na nossa opinião, eles formam não só uma nova série, mas eles nos trazem implícitos, já no título, um conjunto de orientações que colocam, digamos assim, a psicologia da série de Joana de Ângeles de forma aplicada e de forma bem prática. Basta que nós observemos o título da primeira obra desta nova série, Entrega-te a Deus. Este título, usando-se da forma do imperativo em português, tem exatamente essa função de nos fazer despertar, nos trazer uma ordem, nos incitar a uma ação, como é próprio do tempo verbal imperativo em português. Então, o primeiro livro da série nos incita a uma ação. Aqui, em qualquer que seja a circunstância, nós nos entreguemos a Deus. O segundo livro da série, seguindo esse mesmo roteiro de usar o imperativo e está colocado na segunda pessoa, traz para nós uma nova ordem à ação. Liberta-te do mal. E é muito interessante porque nós já começamos a perceber no título do segundo livro, mesmo sem fazermos uma leitura dos capítulos, que há um fio de continuidade entre o primeiro e o segundo. Porque quando nós nos entregamos a Deus, quando nós colocamos as nossas vidas em suas mãos, nós somos imediatamente, aliás, concitados a uma ação que é consequente da primeira, que é nos libertarmos do mal, ou como diz Joana de Ângeles no prefácio do livro, se já nos libertamos, passar a evitá-lo. Ou, se ainda não nos libertamos, evitar o contato com o mal, para que nós não caiamos naquela rede, na teia das tentações que ainda nos caracterizam. E o terceiro livro, que é Ilumina-te, que tivemos a oportunidade de comentar na palestra do mês passado, é exatamente a ação que se segue às 2 anteriores. Porque quando nós nos entregamos a Deus, nós consequentemente nos libertamos do mal,
Na sequência, nós nos iluminamos, ou seja, nós projetamos luz sobre as áreas sombrias de nossa vida, de nosso inconsciente, dos escaninhos de nossa alma, daquelas sensações e daquelas emoções que estão lá no fundo, que nós escondemos de nós mesmos. Nós projetamos a luz da terapêutica de Jesus sobre isso e nós passamos a nos conhecer muito melhor e a agir de uma forma muito mais coerente em nossas vidas, dando testemunhos de que de fato somos espíritas e que somos cristãos. Então, aquele que se ilumina, aliás, aquele que se liberta do mal, se ilumina, porque passa a se conhecer. Na sequência, quando nós nos iluminamos, nós chegamos à constatação, que é o título do 4º livro, nós nos rejubilamos, nós nos felicitamos, nós nos sentimos felizes, nos sentimos gratos pela nossa existência, que alcança, digamos, esse grau de iluminação. Evidentemente, esse projeto não é um projeto que nós daremos conta numa só existência. Na verdade, estamos entendendo como um roteiro de libertação para o nosso processo evolutivo. Porque muitas vezes nós confiamos ainda muito mais em nós do que em Deus. O grau de ansiedade, o nível de ansiedade que nós vivemos, o desejo de controle que nós temos sobre as múltiplas situações que nos cercam, falam muito bem do nível de confiança que nós temos em Deus. Na maioria das circunstâncias, nós confiamos muito mais em nós do que confiamos em Deus. E quando nós fazemos isso, nós nos esquecemos que há uma ordem maior que rege o macro e o microcosmos, que as leis divinas são leis equânimes, que são leis justas, porque refletem a sua soberania, a sua misericórdia, a sua justiça, que é de amor e de caridade. Então, às vezes, nós nos tornamos muito ansiosos, deixando de nos entregar a Deus e deixando de viver a experiência de aguardar, a partir da nossa proatividade, a conexão com a expressão divina que vai regendo a nossa vida e nos encaminhando ao longo desse processo. Então, nos entregar a Deus é uma recomendação para o nosso processo evolutivo. Nos libertar do mal também, porque a tese sobre o mal, apresentada não só por Joana de Ângeles, mas por diversos psicólogos, entre eles Eva Pierrakos, é a de que nós estamos de tal forma tão acostumados com o mal, que mesmo sabendo que ele está ali à nossa frente, nós nos sentimos atraídos por eles. E nesse sentido, aquela história da Chapeuzinho Vermelho no Conto de Fadas não é um mero conto de fadas. Na verdade, é uma ilustração de como nós nos comportamos em relação ao mal. Nós sabemos que ele está. A floresta é uma grande metáfora da nossa vida. O lobo mau é a grande metáfora do enfrentamento. E mesmo sabendo que há um caminho que não tem perigos, nós, por vezes, preferimos agir supostamente como crianças inocentes e ir pelo caminho da floresta, sabendo que vamos nos deparar com o mal. Então, é uma recomendação para um processo evolutivo que precisamos começar nessa existência. Na sequência, nós vamos nos iluminar e precisamos experimentar o sentimento de júbilo, de contentamento, de felicidade, para, por fim, chegar ao último estágio, que está representado no último livro de Joana de Ângeles, intitulado Segue em Harmonia. Porque nos parece lógico, a essa altura, que aquele que entrega-se a Deus, liberta-se do mal, ilumina-se, rejubila-se, o seu epílogo é manter-se em harmonia, ou seguir em harmonia, como diz o título do livro. Então, esses últimos 5 livros formam, como dissemos, uma nova série, cujo, digamos, sabor nós já começamos a apreciar quando nós nos detalhamos, ou quando nós nos debruçamos, melhor dizendo, sobre os títulos dos livros. Na sequência, são livros compostos por 30 capítulos que vão, de alguma forma, detalhar aquilo que o livro diz. Mas, para a noite de hoje, como anunciamos, nessa sequência de palestras que vimos fazendo, nós vamos tratar sobre o 4º livro,
que nesses últimos dias ocupou as minhas preocupações, o meu esforço de leitura, e eu estava recentemente revendo o livro e observando um detalhe que eu mesma havia esquecido durante esse percurso de leitura. O título não é apenas Rejubila-te, mas Rejubila-te em Deus, o que faz toda a diferença. Porque nós temos muitas oportunidades de nos jubilarmos ou de nos rejubilarmos, de nos congratularmos, que seria uma tradução para o verbo rejubilar. E podemos fazer isso de maneira absolutamente material. O mundo tem nos conduzido a situações desse tipo. E ainda no final da tarde de hoje, Suênia me perguntava se eu conhecia uma nova situação que ela presenciou aqui em Campina Grande. Ela até faria uma descrição melhor, vou fazer um resumo da descrição que ela fez, tão impactada eu fiquei. Ela perguntou se eu tinha ido velórios nos últimos dias. Eu disse que não, felizmente, né? Não fui nenhum velório nos últimos dias. Ela disse, mas você está sabendo que agora em alguns casas de velório aqui em Campina Grande tem uma cena final, quando o caixão vai sair daquela antessala para ir, de fato, para o processo de sepultamento, que há uma alavanca que faz o caixão subir, aparece um gelo seco que formam as nuvens, o caixão é retirado daquela antessala e as pessoas só veem de novo o caixão lá na sepultura. Essa foi a narrativa de Suênia, que foi a um velório essa semana e testemunhou a espetacularização da morte. Sem dúvida nenhuma, esse evento é uma forma, né? Vocês nem riram alto, eu pensei que vocês iam rir, mas é grave, né? É bem grave. Se não fosse trágico, seria cômico. Mas é uma forma de trazer um momento de júbilo para o momento grave da morte, com tudo aquilo que o materialismo apresenta para nós nos últimos dias, que é a espetacularização, ou tornar qualquer evento que ele seja o mais hollywoodiano que ele possa ser. Como se todos nós fôssemos uns clones de Leonardo DiCaprio, esperando pela 7ª ou 9ª vez consecutiva a indicação ao Oscar. Então, o mundo em que nós vivemos nos oferece oportunidades de júbilo, de congratulação, mas o título do livro vai nos chamar a atenção para o detalhe: se nós estamos nos rejubilando em Deus. E aí nos surge já, de imediato, a reflexão em torno do conceito de Deus. Que entendimento de Deus nós temos para imergir ou submergir nesse sentimento de gratidão, de júbilo, de felicidade junto com Ele? E pensando sobre isso, eu me lembrei de 2 narrativas que nós normalmente contamos nas aulas de evangelização infantil. A primeira delas, que está no livro Pai Nosso, docemente escrito pelo doce espírito Meimei, psicografado por Chico Xavier. Foi uma das primeiras obras da literatura infantil espírita, dirigido para crianças, para que fossem lidas no Evangelho no Lar. E no livro Pai Nosso há uma história muito interessante de um homem no deserto, um árabe, que desejava identificar Deus. E ele andava fazendo as suas perguntas, a sua pesquisa, caminhava por aqueles desertos do Oriente em busca de uma resposta sobre aonde está Deus, como surpreender indícios de Deus. E as perguntas que ele fazia, obtinha respostas que não lhe satisfaziam intimamente, até que certa vez, diz a narrativa, numa daqueles acampamentos, aliás, num oásis, ele teve a oportunidade de se dirigir a um beduíno, que é um homem muito simples, que é de fato o homem do deserto, é aquele que atravessa as largas faixas de areia, que sabe que deve caminhar muito antes de o sol se colocar a pino, que deve buscar o lugar da sombra, do repouso, que deve alimentar os seus animais muito mais do que a si mesmo. O beduíno, em geral, é aquele que guarda a água
para os seus camelos se dessedentarem, enquanto ele mesmo permanece com sede, porque ele sabe, pela sabedoria do homem do deserto, que se ele tiver dessedentado, mas o seu camelo estiver com sede, ele não irá a lugar nenhum. E o camelo pode levá-lo em seu ombro. Então, a narrativa muito comovedora do espírito Meimei diz que esse homem que procurava saber onde está Deus, como apreendê-lo, certa vez chegou a um oásis onde, durante a noite, um beduíno descansava e fazia com que a sua dupla de camelos também repousasse. E ali, ante uma fogueira acesa para que suportassem o contraste do deserto, que é o intenso frio à noite, aquele homem puxou conversa com o beduíno, perguntando a ele o que ele sabia sobre Deus, que indícios ele tinha de que Deus existia. E na simplicidade o beduíno disse: quando adormecemos e nos guardamos na nossa cabana e despertamos no dia seguinte, observamos pegadas em torno da cabana. E o homem confirmou: isso é comum no deserto, os animais dormem ali, próximos da cabana. E disse: pelas pegadas que estão na areia em torno da cabana, conseguimos saber que animal esteve ali conosco, se era algum do nosso rebanho, ou se um animal que não pertence ao nosso rebanho, às vezes até um predador, veio ao encontro dos pequenos camelos que portamos. E o homem respondeu que sim, pelas pegadas era possível saber se era um camelo, se era um cavalo, se era um animal predador que ali estava, e era possível descobrir, e se as pegadas apontassem para o fato de um predador ter visitado à noite, era preciso com muito cuidado se deslocar durante o dia, porque poderiam ser surpreendidos por um animal, por uma matilha, um pouco mais adiante. E o beduíno então respondeu: Deus é assim, igualmente sutil, mostra-se apenas através de pegadas que descobrimos na areia. Então, essa história muito simples, que fala, não é, a imaginação das crianças, mas como tudo aquilo que é bem escrito e bem produzido para crianças é absolutamente inteligente, fala à nossa inteligência e ao nosso entendimento. Nós poderemos procurar Deus no exterior, buscar sinais da sua presença e encontraremos sempre indícios de sua passagem ao nosso lado. Não é à toa, por exemplo, que numa poesia para adultos, aquela das pegadas no deserto, o que acontece? No primeiro momento da poesia, aquele eu lírico é o de um homem orgulhoso, que se sente abandonado, que não está sendo carregado, mas ao final percebe que havia apenas 2 passos de pegadas na areia e que ele estava sendo, na verdade, transportado. É uma tradução poética da presença de Deus. E nos lembramos da outra história que contamos também na evangelização, e essa contamos às vezes para as crianças maiores, que é a história também de um homem que procurava saber aonde estava Deus. E aí já é uma história ambientada numa região próxima a que nós conhecemos. E esse homem que inquiria pesquisadores, professores, sacerdotes, que queria saber onde Deus estava, mas nunca se satisfazia com as respostas que lhe eram apresentadas, até que ele se decidiu pelo desencanto em relação à vida, completamente decepcionado, porque a sua sede de conhecimentos nunca era preenchida. Ele buscava uma resposta para a pergunta que lhe calava profundamente a alma. E certa vez ele estava num jardim e foi despertado por um homem simples que ali estava, perguntando se ele desejava alguma coisa. E logo reconheceu que aquele outro homem, com vestes simples, era certamente o jardineiro que cuidava daquela área. Então, aquele que estava em busca da resposta narrou o seu desencanto, porque não encontrava Deus em lugar algum. Perguntava e não lhe vinha uma resposta capaz de lhe apresentar com segurança aonde Deus estava. E virou-se então para o jardineiro e disse: você concorda comigo? E o jardineiro, muito tocado por aquela questão
e de uma forma absolutamente sensível, sem se deixar intimidar pela questão de ocasião, coisa que muitas vezes nós fazemos, nos intimidamos pela questão e não apresentamos as nossas convicções. O jardineiro não se intimidou, viu que de fato estava diante de um homem lúcido, provavelmente um homem letrado, estudado. Ele era um simples jardineiro, o que ele sabia era cuidar de plantas. E respondeu então para aquele homem: Senhor, difícil é não saber aonde Deus está, porque quando olho para esse jardim, eu o vejo em todas as flores, em todas as folhas, em toda a extensão da grama, em cada uma das árvores que aqui está. E a história, evidentemente, é para nos fazer concluir que nós buscamos muito Deus no exterior, de forma monumental, para que nós possamos ter um encontro e dissermos mais ou menos assim, né? Oi, Deus, eu sou fulano, invertendo totalmente a posição do processo. Então, Joana de Ângeles nos traz para o encontro dessa reflexão. Que conceito nós temos sobre Deus? E começamos a nos indagar se ainda o procuramos por aí, se ainda estamos em busca de indícios da presença de Deus em nossas vidas. E aí, evidentemente, qualquer semelhança não é mera coincidência, porque nós vamos ser remetidos imediatamente para a questão número 1 de O Livro dos Espíritos. A questão que abre a obra, em que Kardec pergunta aos espíritos que é Deus, e obtém aquela resposta clássica que qualquer pessoa que já tenha vindo a um centro espírita por mais de 2 vezes, já sabe qual é a resposta. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Essa pergunta não necessariamente foi a que o codificador fez por primeiro, quando ele começou a frequentar as reuniões mediúnicas. Não sabemos que questão Kardec dirigiu aos espíritos quando começou a frequentar as reuniões mediúnicas. Mas o seu senso didático, pedagógico, na organização de O Livro dos Espíritos, traz essa questão para o início da obra, sendo a questão número 1. E nós temos uma questão impactante e uma resposta muito mais impactante, que acredito para a grande maioria de nós gastaremos a existência compreendendo as nuances dessa resposta. Deus é a inteligência suprema. Então, nos tira logo de qualquer situação de personalização divina. É a inteligência suprema. E confesso aos amigos que, recentemente, quando os programas de televisão, as revistas especializadas, as revistas de cobertura semanal, trouxeram a notícia, a descrição daquela experiência científica que foi feita em 2 laboratórios dos Estados Unidos e que comprovou parte da tese de Einstein sobre a teoria da relatividade, provando a questão das ondas que são formadas a partir dos choques gravitacionais. E muito me entusiasmou quando eu vi, num programa de televisão e numa revista, a ilustração do que seriam as ondas formadas pelo choque de atividades gravitacionais, sendo ilustrada como uma espécie de tecido que sustenta uma rede, uma teia que sustenta todo o universo e que suporta o abalo dos eventos gravitacionais que aparecem. E eu fiquei tão surpresa, tão extasiada, vendo a ilustração num programa de televisão, que a minha primeira reação foi: se alguém ainda duvida que Deus existe e que a chamada explosão do Big Bang, que é a forma que a ciência tem de descrever o início do universo, é a presença de Deus, nós demoraremos ainda muito a nos convencer de que Ele existe. Porque a tese de Einstein, agora provada, traz uma coisa muito bonita do ponto de vista metafórico. Não é apenas que existe uma teia que sustenta o universo, é a metáfora da teia. Nós não estamos jogados no universo, mas o próprio universo está sustentado por uma teia que, nas nossas palavras, na nossa compreensão, poderíamos chamar de uma teia de sustentabilidade gravitacional. Então, a ciência vai descobrindo essa inteligência suprema que se revela, sobretudo, em cuidados que a ciência tem gastado anos a fio para descobrir, para provar,
para revelar e para descrever para nós. Porque os cientistas não apenas provaram, mas gastaram um tempo também para descrever a descoberta para nós que somos os leigos. Então, Deus é a inteligência suprema. E no detalhe da resposta, a causa primária de todas as coisas. Lembro muito bem de anos atrás, um expositor espírita nos chamando a atenção de que há uma diferença enorme entre Deus ser a causa primeira e ser a causa primária de todas as coisas. Porque, sendo a causa primária, é, nas nossas palavras, a causa zero. É, de fato, a causa primária. É aquela causa fundante de todas as coisas que antecede, aqui no sentido matemático, a uma causa primeira. Então, essa noção filosófica que a doutrina espírita nos apresenta na questão 1 de O Livro dos Espíritos, vai se coadunar perfeitamente com a noção de Deus como Pai que Jesus nos apresenta. Nós encontramos em toda a mensagem do Novo Testamento, Jesus nos revelando Deus como Pai. De modo excepcional, digamos assim, para a nossa predileção, quando nos ensina a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. Então, a noção aí apresentada, essa relação com um Pai que está num lugar mais alto e que cuida de nós, se revela também, por exemplo, na parábola do filho pródigo ou na parábola dos 2 filhos, narrada pelo evangelista Lucas. O Pai que ali se apresenta é a tradução perfeita do Criador que vela pelas suas criaturas, pelos seus filhos, pela sua obra. É um Criador, é um Pai que nos dá inclusive a possibilidade de experimentarmos a vida, nos dar a liberdade, conforme busca o filho mais novo, mas que espera esse filho cair em si para novamente reencetar com esse filho toda essa relação de paternidade, de filiação e a simbologia que aqueles presentes no final da parábola são apresentados àquele filho que era o filho pródigo, ou seja, que era o esbanjador, mas que retoma, que volta ao seu curso, que volta ao seu processo de alinhamento com a proposta divina e encontra novamente a sua filiação, que encontra novamente a sua vinculação divina, conforme nos apresenta Joana de Ângeles, em um outro livro intitulado Filho de Deus. Na obra Filho de Deus, um livro para o qual eu sempre volto em diferentes momentos de minha vida, nós vamos encontrar lá Joana de Ângeles nos apresentando essa filiação divina. E já no prefácio, ou no capítulo 1, no prefácio, ela nos chama a atenção para o fato de que nós somos filhos de Deus. E se nós, por exemplo, conseguirmos observar a herança divina que nós temos à noite, os astros que iluminam o céu à noite, se nós conseguirmos observar a herança divina na forma do ecossistema que está na Terra, se nós conseguirmos observar a herança divina que nos cabe em toda a geologia, a geografia da Terra, nós nos sentiremos necessariamente parte desse universo e passaremos a ter uma relação diferenciada, não só com a natureza, mas com o universo, com a nossa relação de pertencimento como filhos de Deus. Então, essas ideias todas que Joana apresenta em sua obra, ela traz para esse livro Rejubila-te em Deus, cujo primeiro capítulo, não por acaso, tem o tema Deus. Exatamente para que nós compreendamos, nós possamos refazer qual é o nosso conceito de Deus. Se apenas o de um provedor que vai nos tirar do aperreio, como se diz no Nordeste, da dificuldade, que vai nos prover os bens materiais com os quais nós sonhamos, ou se nós entendemos Deus como causa primária de todas as coisas e, portanto, a nossa vida não é uma exceção no planejamento do universo. A nossa vida, o nosso trajeto evolutivo, ele é parte desse planejamento do universo, que evidentemente, nesse momento da nossa história, já conta com a nossa colaboração.
E é por isso que o espírito André Luiz, em sua obra, em vários momentos, vai nos definir como co-criadores. Porque nós não somos apenas espíritos criados. Nesse nível evolutivo em que nós nos encontramos, nós já somos co-criadores. Nós podemos criar, não como Deus, mas nós podemos criar a partir das habilidades que Ele nos faculta, que Ele nos permite, que nos faz experimentar nesse percurso existencial que nós chamamos, nesse momento, de existência terrestre, ou que chamamos de vida. Então, Joana de Ângeles nos convida a que nós repensemos a ideia que nós temos de Deus e vai ainda no prefácio do livro nos dizer para que nos rejubilemos em Deus em todos os momentos da nossa existência. E aí, nós nos lembramos de Paulo, aquele grande apóstolo, o vaso escolhido, na sua frase célebre que está na carta aos Tessalonicenses, em tudo dai graça. Que é uma frase, por vezes, muito difícil para nós de entender, porque há momentos de nossa vida em que nós nos sentimos confrontados. E o mesmo nós poderíamos dizer em relação, numa primeira leitura, em relação a essa sentença de Joana de Ângeles, rejubilarmos-nos em Deus em todos os momentos de nossa vida. Há momentos de nossa vida que nós nos sentimos muito contrariados. Nós fazemos determinados planos que não resultam em sucesso. Nós elaboramos determinados projetos que são frustrados. Acontecimentos trágicos em nossa vida, na vida dos nossos familiares, fazem muitas vezes com que nós questionemos aonde está Deus. E aqueles que especulam muito desejam de fato perceber ou achar ou identificar ou verificar se Deus estava num contrapé, numa espécie de cochilo, de descanso, de desleixo. O que estava fazendo Deus quando tais coisas ruins aconteceram a X pessoas, aconteceram a mim, aconteceram a fulano. Há, inclusive, um título de um livro antigo, de um rabino, um título controverso, que é o seguinte: quando coisas más acontecem a pessoas boas. Só pelo título do livro nós já podemos fazer muitas indagações. É como se coisas más não pudessem acontecer a pessoas boas. E se pessoas boas estivessem isentas, vacinadas, e como se a vida na Terra estivesse separada em dois conjuntos, dois grupos, o das pessoas boas, que só viveriam coisas boas, e o das pessoas más, que só viveriam coisas más. Evidentemente, o rabino, ao longo do livro, vai refazer aquela tese que ele deixa implícita no título e que faz com que todos nós passemos a raciocinar: opa, mas o que está aí? O que esse título nos diz? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, faz essa advertência: em tudo dai graça. E como dar graça, então, em circunstâncias funestas que acontecem em nossas vidas, circunstâncias trágicas. Ainda hoje à tarde eu conversava com Ceissa, a nossa diretora, sobre situações difíceis que nós atravessamos. Sepultar um ente querido não é uma situação fácil para nenhum de nós. A essa altura do nosso processo, nós enfrentamos, porque nós já estamos um pouco mais lúcidos. E a atitude infantil de querer reter um cadáver é absolutamente infantil e infundada, porque é contra a saúde pública. Nós enfrentamos. Como espíritas, nós sabemos que precisamos fechar o ciclo, devolver aquele corpo à terra, libertar aquele espírito. Mas como entender essas situações? E aí buscamos a interpretação de Emmanuel para essa sentença de Paulo, em tudo dai graça, que se coaduna com a sentença de Joana de Ângeles: rejubila-te em Deus em todos os momentos de tua vida. E na obra Fonte Viva, o Espírito Emmanuel escreve um capítulo intitulado Aprendamos a Agradecer. Se atualizássemos aqui com o texto de Joana de Ângeles, seria: aprendamos a nos rejubilar. Porque é um aprendizado desafiador. Nós que ainda trazemos íncito, inveja, desconfianças, nós temos muita dificuldade de nos rejubilar com o outro,
que não é exatamente do nosso clã, ou que mesmo sendo do nosso clã, conseguiu algo que nós não conseguimos. Muitos de nós temos esse desafio ainda. E é muito doloroso, às vezes, não nos rejubilarmos quando alguém próximo, às vezes até um afeto querido, conseguiu algo do ponto de vista material ou emocional que nós já nos esforçamos e nós não conseguimos. Eu observo muito isso, por exemplo, no atendimento fraterno, com pessoas que estão disputando concursos. Disputar concursos hoje, no Brasil, é uma situação para a gente aprender a se rejubilar. Porque você está numa turma, com 40, 50, 70 pessoas num cursinho, todas disputando uma dada vaga. Outro dia eu vi uma estatística de um concurso que tinha inscrito 14 mil candidatos para 40 vagas. Eu não fiz nem a conta porque eu já vi a dificuldade, quantos candidatos por vaga. E às vezes esses candidatos estão em grupos, nos cursinhos, nos vários lugares. E são X candidatos para uma vaga, 2 vagas. Todos ali numa disputa, que aqui a gente vai colocar um adjetivo de otimismo, saudável. Mas aí depois, quando sai a lista dos aprovados, passou A, B, C, e eu que sou X, não passei. Como me rejubilar nessa circunstância? É um aprendizado. Como agradecer pela experiência de ter investido tempo, ter investido toda uma emoção naquela circunstância e não ter passado. É quando nós começamos a perceber que a vida não se conta pelos aspectos materiais. Porque conversando com as pessoas que estão nessa condição, observando candidatos, os próprios alunos que recebemos na universidade, no primeiro período, quando nós compomos comissão de banca, nós observamos que, para além da relação matemática, X candidatos para X vagas, há muito aprendizado de vida ali colocado, íncito naquela situação, e que é preciso aprender a tirar dali os melhores valores. Então, olhando para o texto de Emmanuel, ele começa a nos dar uma certa metodologia. E diz no princípio, saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. E aí a coisa já mudou de figura, porque não são aquelas dádivas que o Senhor nos dá de vez em quando. O concurso, a formatura, o casamento, a casa própria, o carro, isso, aquilo, mas é a cada dia. Então já muda a metodologia completamente de figura. Aí nós olhamos para o texto de Joana de Ângeles e é rejubilarmos em Deus em todos os momentos de nossa vida. Então não é só quando o filho nasce, mas, por exemplo, naquela hora dificílima, absolutamente amarga, e que os espíritos, através de Chico Xavier, já disseram que é a hora mais difícil para nós que estamos na Terra, que é a de sepultar o próprio filho. Como nos rejubilar com Deus num momento desse? Como agradecer? Aí, voltando para Emmanuel, nessa relação entre esses dois autores, então é agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de viver. E se a essa altura alguém do auditório já pensou, a gente pode parar. Porque quando a gente começa a pensar, por exemplo, o item 1, a largueza da vida. Quantas vezes nós já paramos para refletir no par de anos que nós fizemos? E nesse auditório, em que só tem gente acima de 20, quando a gente começa a pensar, por exemplo, que já fez 20, fez 30, fez 40, aí a gente chegou, pelas estatísticas, na metade da vida. Aí fez 50, passou um pouco mais da metade. 60, 70, 80 anos, a possibilidade de estar na Terra 80 anos, quantas vezes nós agradecemos a largueza da vida? Porque nós chegamos aqui aos 40, aos 50, mas muitos daqueles
muito comum na história do Brasil, da nossa geração, não conseguiram atingir essa largueza da vida, esse momento em que nós estamos. O ar abundante que nós respiramos, porque fechados aqui, por algumas horas, nós chegaríamos a perecer nessa circunstância. E nós nunca damos graça pelo ar que respiramos. Ou que respiramos, por exemplo, com tranquilidade. Conviva com um asmático para ver o quanto ele olha para nós com aquela expressão que é tão comum na linguagem do dia a dia, uma inveja branca, porque a gente respira sem nenhuma dificuldade. E o asmático, com toda aquela dificuldade. Na crise, então, dificílimo. Um desafio existencial enorme. E Emmanuel vai, então, nessa toada que ele sempre apresenta, listando coisas mínimas das quais nós passamos sem observar. E lá para frente, né, na mensagem, ele diz que nós precisamos aprender a agradecer os benefícios anônimos, aliás, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento. E a gente poderia fazer uma lista dos benfeitores encarnados e dos desencarnados. Quando a gente olha para a obra de Emmanuel, para a obra de Joana de Ângeles, confesso aos amigos que, em muitos momentos de minha vida, eu já me emocionei de pensar a renúncia de Chico Xavier, que anulou a sua própria vida para que gerações de brasileiros, e mais do que isso, para que ficasse registrado em português, que é algo que me comove particularmente, essa obra de Emmanuel. Imaginemos se Chico tivesse se recusado. Outro, evidentemente, teria sido mobilizado. Mas no planejamento espiritual estava previsto que fosse ele. A renúncia de Kardec, a renúncia de um Einstein, que renunciou, dizem, muitas vezes ao processo de alimentação. Há uma história sobre ele que, numa dada vez, no campus da universidade, ele ia de cabeça baixa pensando e, distraidamente, bateu numa moça, atropelou-a praticamente. E aí, naquilo de recompor, pedir desculpas, a moça também pediu. Aí ela disse, o senhor está indo para onde? Ele disse, não sei bem, é para o restaurante. Para onde fica? Ela disse, o restaurante fica para lá. Ele disse, então eu já almocei, eu estou indo para o laboratório. E parece que não tinha almoçado. E nos legou a teoria da relatividade, através da qual nós compreendemos N fenômenos do mundo, do universo, entre eles o fato de que nós estamos sentados aqui e não flutuando. Quando nós vemos as imagens dos astronautas e eles flutuando na nave, a lei da gravidade não está agindo ali. Se a lei não estivesse aqui, a gente estaria voando nesse auditório, provavelmente num caos, num trânsito aéreo aqui absolutamente caótico. Então, nós nunca percebemos esses detalhes, e é que Emmanuel vai nos apresentando e faz uma lista nessa mensagem que está no livro Fonte Viva. E voltando, então, para a obra Rejubila-te em Deus, Joana, então, vai nos trazer uma espécie de metodologia, um elenco de fatos que nos ajuda a entrar numa outra percepção de mundo. Ela diz que não elenquemos somente os dias felizes, nem apenas os dias alegres. Evidentemente, isso não é para que nós entremos numa posição de indiferença. Tanto teremos dias alegres, como teremos dias felizes, tanto faz. Não, a perspectiva é de proatividade, a perspectiva é sistêmica na vida. Há dias felizes e há dias desventurosos para nós. É preciso perceber, no conjunto de dias felizes e no conjunto de dias desventurosos, onde está a mão divina e como nós estamos nos alinhando a esse processo, a esse projeto, para lembrar, inclusive, um comentário que fizemos no nosso grupo de estudo na noite de hoje. Há um planejamento espiritual para todos nós, para nós em conjunto, para cada um especificamente, e evidentemente todos nós, com mais de 20 anos, nós percebemos na nossa vida quando nós nos desalinhamos. E percebemos já também o que ocorre conosco quando nós nos alinhamos
a esse projeto existencial. E Joana de Ângeles está, nesta obra, nos chamando para que nós percebamos qual é o nosso projeto existencial e nos rejubilemos em Deus, nos congratulemos com Ele, nos tornemos felizes por isso. Porque ela diz um pouco mais adiante que mesmo nas ocorrências que são dissabores na terra, a presença divina está ali. E o ano passado, relendo a obra Céu e Inferno, a essa altura da compreensão dos conceitos espíritas, eu fui me dando conta da releitura que eu estava fazendo da obra Céu e Inferno, no depoimento dos espíritos que ali estão. Os espíritos felizes, que dão os seus depoimentos absolutamente lúcidos, os espíritos medianos com uma certa lucidez, e chamava a atenção na leitura, para mim, nesses dois grupos, dos espíritos felizes e dos medianos, que quando eles se referiam a acidentes trágicos em suas vidas, a ocorrências dolorosas, eles não se referiam com dissabor, mas também não era com uma alegria superficial, era com um reconhecimento de que aquela circunstância difícil, desafiadora, havia reinsetado o seu processo existencial, ou para usar a expressão que trouxemos nessa noite, realinhava a sua vida a um projeto existencial muito mais amplo do que apenas aquela biografia de 40, 50, 60 anos que estava ali rapidamente retratada no depoimento em O Céu e o Inferno. Então, os espíritos, quando vão entrando nessa fase evolutiva de medianos a felizes, vão entrando nessa lógica de perceber que nós nos governamos muito pouco. Na verdade, na vida, nós somos governados. E é para essa reflexão que Joana de Ângeles nos chama, para que nós entendamos que nesse processo evolutivo, ainda como co-criadores, nós somos criados, governados, geridos pelas leis maiores que regem não a nós, as nossas vidas em particular e em específico, mas que regem todo o cosmos. E que nós estamos nesse concerto. E por isso, quando nós descobrimos esse concerto, nós nos sentimos profundamente felizes, porque aquela ideia da orfandade, do abandono, do caos, do que não tem jeito, nós superamos esse conceito, porque identificamos que mesmo no caos, numa sociedade absolutamente complexa como a nossa, confusa, em muitas circunstâncias contraditórias, a mão divina está nos governando. Evidentemente, nós já poderíamos ter ajudado a dar um salto qualitativo, de modo que tudo estivesse um pouco mais avançado. Mas isso é o nosso olhar, muitas vezes ansioso, desejando não conviver com problemas. A providência divina sabe quando intervir, onde intervir, a fim de que nós não nos machuquemos mais. Permite que nós vivamos apenas aquelas experiências que farão com que nós possamos com elas aprender em relação à vida. Quando nós chegamos ao ponto de nos machucar intensamente, de machucar o outro intensamente, excessivamente, violentando as leis divinas, a providência intervém para que o curso seja retomado. Então, nesta obra, amigos, Joana de Ângeles nos convida para esse exercício desafiador a todos nós, nos rejubilarmos em Deus, reconhecendo a sua presença em todas as circunstâncias de nossa vida. Fica então o convite para que possamos ler em casa essa obra, Rejubila-te em Deus, e quando tivermos um tempinho também o Fonte Viva, o capítulo de número 155, escrito por Emmanuel. Muita paz a todos.